Leni Quirilos com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Leni? Tudo bem, Sardenberg? Boa tarde, Cássia. Boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Como sempre, respondemos a pergunta de ouvintes. O ouvinte, no caso, é o Armando, de Minas Gerais, que pergunta o seguinte, Leni. Leni e ouvintes. Sou líder numa empresa e costumo ter que lidar com muitas situações de confronto com meus pares, quer dizer, outros líderes, né? Sim. E aí ele pergunta qual é a melhor forma de conduzir essas situações de confronto. Gente, pois é, vocês sabem que aqui, um primeiro ponto que eu considero essencial, o confronto ou o conflito de ideias, ele é muito positivo. A gente tem uma tendência de muito pé atrás em relação a isso, porque nós temos, como seres humanos, um medo atávico de sermos banidos do nosso bando. Eu costumo dizer que o ser humano é um ser frágil, bem mais fraquinho, por exemplo, do que o leão, a cobra venenosa, até do que o bichinho da Covid, que a gente nem via e acabou com tantos de nós. E nós só conseguimos sobreviver como espécie porque a gente aprendeu a viver em bando. O bando nos protege. E tudo que possa significar um risco de sermos banidos do bando vai levar a gente a uma atitude defensiva, primitiva, animal, que é de lutar pelas nossas ideias. A gente vem chamando a atenção para a importância da diversidade. A gente sabe hoje já, com vários estudos comprovando, que a diversidade é positiva, ela melhora as condições, ela faz com que todos aprendam mais. Só que a gente ainda olha para o conflito ou por uma briga de ideias, digamos assim, como algo negativo. Então, o primeiro ponto para o Armando e para quem está nos escutando é desmistificar, é olhar para isso como uma oportunidade de aprender mais, de olhar para um outro lado da situação, que muitas vezes vai trazer soluções melhores e mais criativas. Para aprofundar mais a discussão, eu fui atrás de um livro que me chamou muita atenção, chamado Discuta Menos, Dialogue Mais. É de um autor, o Jefferson Fischer, um advogado norte-americano, que conta que no contato dele com os clientes, com os juízes, com outros advogados, ele acabava tendo que lidar com muitas situações de interesses diversos, não é? Das duas partes. E ele começou a estudar isso a fundo. Então, além da gente considerar que o confronto é algo que pode ser extremamente positivo, a gente tem que entender que, dependendo da maneira como a gente conduz, a gente pode caminhar para uma solução mais rápida ou para cair aí a situação e a gente entrar numa condição muito negativa. Certo. Depende de como a gente conversa. E ele chama a atenção para o tanto que transmissão é diferente de conexão. Transmissão tem a ver com a informação que eu estou compartilhando com o outro. Conexão tem a ver com a minha demonstração clara de realmente me aproximar do outro e fazer uma interação positiva. Então, ele sugere que é um momento que a gente deve buscar controlar efetivamente para a gente fazer com que ele se encaminhe de uma forma positiva. Quando isso não acontece, a vaca vai para o brejo, a gente chama lá o nosso sistema límbico e perdemos as estribeiras. É ruim. Então, ele propõe 3 pontos. O primeiro é entender que a primeira palavra num confronto é a respiração. Ou seja, antes de eu abrir a boca e eleger o que eu vou falar, eu devo respirar 2, 3 vezes para oxigenar meu cérebro e acalmar o meu sistema límbico. O segundo ponto que ele traz é que o seu primeiro pensamento nessa hora deve ser um diagnóstico rápido. O que é isso? Procurar identificar o que eu estou sentindo. Eu estou chateada? Eu estou aborrecida? Eu estou com raiva? Como que está o meu interlocutor? Trazer a consciência clara do que está acontecendo no ambiente nos ajuda a termos um controle melhor. E, finalmente, ele diz que a primeira conversa deve ser o que ele chama de uma conversa boba consigo mesmo. Então, detectando o que está acontecendo, por exemplo, estou confusa. A conversa boba comigo mesma, antes de eu abrir a boca para falar, deve ser algo do tipo: seja clara, respire, fale com tranquilidade. Por exemplo, são pequenas ordens que a gente dá para a gente mesma aí nesse momento e nessa situação. Então, assim, entender que tudo que é bem conversado e com a demonstração clara da nossa vontade de fazer dar certo, vai contar.
A emissão dos sinais que nós fazemos, verbais e não verbais, impacta demais. Então, buscarmos o nosso equilíbrio para aí podermos lidar com isso de uma forma mais assertiva. E um último ponto, eu acho que está na sua primeira frase, Leni. Na pergunta do ouvinte, ele escreveu aqui que ele tem muitas situações de confronto com os pares. E quando você foi explicar a situação, você falou, o conflito de ideias pode ser muito positivo. Então, acho que é considerar que o que tem aí o impasse, o conflito ou o confronto é de ideias, não precisa ser de pessoas. Exatamente. Sair do modo pessoal, Cássia, porque quando vai para o pessoal envolve julgamento da pessoa e aí nós todos vamos para a defensiva nessa hora, não tem jeito. Tá certo. Leni Quirilos, mais uma vez, Leni, obrigado pela sua participação aqui ao vivo, direto em cores, e até a semana. Obrigada, Sardenberg e Cássia, um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Até mais. Até mais, Leni.